por meio de uma deformidade física. Como pode uma filha de Abraão, uma pessoa legalmente salva, legitimamente salva, porque ela é filha de Abraão, ter um espírito de enfermidade e ser uma prisioneira de Satanás? Sei que isso não combina com a teologia de muitos de nós. Ao mesmo tempo em que Jesus endossou a salvação da mulher, também afirmou que ela se encontrava aprisionada fisicamente por um espírito de enfermidade. Considerando as implicações de suas deformidades, como ela vivia encurvada sem poder se endireitar, estava sempre olhando para o chão da vida. Temos aqui uma reflexão de uma pessoa interiormente enferma. Essa mulher representa uma igreja dentro de uma igreja que padece espiritualmente, gente curvada, deformada, olhando para os seus próprios pés, sem nenhuma perspectiva espiritual, lambendo as próprias feridas, idolatrando as próprias necessidades, pessoas mergulhadas na inferioridade, rejeição e desesperança. Queremos enfatizar que estou falando das pessoas salvas, crentes que fazem parte da igreja. Você entende que muita gente dentro da igreja continua desse jeito, igual essa mulher, encurvada, olhando o seu próprio umbigo. Está olhando o seu próprio umbigo. Não está nem aí para a igreja, que é o corpo do Senhor. Não está nem aí para os pastores para ajudar o pastor. Não está nem aí para os irmãos para ajudar o irmão. Está olhando o seu próprio umbigo. E nós precisamos curar essas pessoas. E quem vem curar essas próprias pessoas são vocês. Através da unção que será derramada todos os dias sobre vocês, sobre a vida de vocês, como líderes. Então a igreja está se perdendo nisso aí, irmão. Porque entra com a perspectiva aqui, para mim, só para mim, só para mim. E a perspectiva da igreja, o corpo de Cristo, entenda, você é um membro. Você entende o que é um membro, gente? Aqui é o dedo, que é membro desse corpo. Aqui é o braço, que é membro desse corpo. Eu sem o braço, eu fico com defeito. Eu sem o dedo, eu fico com defeito. É a mesma coisa da igreja. Vocês são membros da igreja. Quando a gente fala assim, a igreja sou eu, não, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então, a gente precisa entender isso. Você hoje tem um jargão no livro aí, um jargão. A gente precisa cortar isso. Mas como é que nós vamos cortar essas coisas? Estudando. A internet está cheia. Pastores bons, confiáveis, pelo amor de Deus, confiáveis, não aqueles falsos. Se eu chegar aqui para vocês e falar aqui uma coisa, que Jesus, Deus não existe, o que vocês vão falar para mim? Deus existe? Pode falar, gente. Deus existe? Eu existo? Eu existo? Esse óculos existe? Mas amanhã ele pode não existir? Amanhã eu posso não existir? E como é que Deus existe? Como é que Deus existe, irmão? Deus existe? Deus não existe, irmão. Deus não existe. Deus é. Deus é. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai acabar.
Então são muitas coisas que a gente precisa aprender. Muitos casos como esse não se tratam apenas de um problema emocional que pode ser resolvido com um simples aconselhamento ou uma receita psiquiátrica, mas de uma situação demoníaca, literalmente satânica, a qual exige uma genuína libertação. Esse foi o diagnóstico inquestionável do próprio Jesus e não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado. Essa que é filha de Abraão, a qual os 8 anos tinha presa, essa filha de Abraão estava aprisionada por uma enfermidade espiritual que afetava não apenas a sua autoestima, mas a sua objetividade. Vivia encurvada, necessitava de uma libertação espiritual. Todo aconselhamento do mundo não seria suficiente para ajudá-la. Naturalizar situações como essa é um erro. Por causa disso, muitos processos de aconselhamento não são mais que um tiro no pé. Se você aconselhar uma pessoa que está doente espiritualmente, é um tiro no pé. É um problema que vai ficar pior. Por isso vocês têm que descobrir o que é que esse miserável seu tem. O que é que ele está precisando. O que é que ele está precisando. Entender a vida dele. Isso aí serve para o casal. A família, a mulher está vendo o marido numa situação que nunca muda, o marido está vendo a mulher numa situação que nunca muda. Vamos conversar aqui, vamos ver como é seus pais, como é sua mãe, como é seu irmão, como é sua família, como é que era, o que você passou no passado, que você não me contou ainda. Cara, isso é normal, natural, é do casal. Precisamos entender que essa não é apenas um episódio simples de cura física. Temos aqui uma aula prática de libertação. Traumas e feridas constroem fortaleza de onde o inimigo nos ataca e dentro de nós mesmos, por meio de mentalidade doentia, sofismas contrários. Na verdade, a deformidade daquela mulher, apesar de ser sustentada pela presença de um agente demoníaco, foi causada por um trauma que o texto demonstra existir. Aquele espírito de enfermidade estava apenas parasitando uma situação não resolvida. Entendo. Jesus aprofundou o processo ao revelar publicamente a idade, o trauma. Isso foi altamente estratégico. Ela foi aprisionada por Satanás há 18 anos. Isso não foi apenas uma mera satisfação, a murmuração dos religiosos, mas a maneira cirúrgica de desenterrar os fatos específicos que causará o seu aprisionamento espiritual. Também foi mais que uma revelação espiritual sobre a causa do problema. Jesus estava confrontando a forma como aquela mulher vinha lidando com essa realidade. Jesus estava tocando cirurgicamente a sua ferida naquele momento, vendo-se face a face com aquela situação, 18 anos atrás. A sua memória ativou. Você entende aqui que você hoje tem um problema? E você está conformado com esse problema? Com essa situação? Mas se uma pessoa chegar e começar a conversar com você, você não haver mais 3 anos, 4 anos, 5 anos, e aí? Tudo bem? Aquele problema seu? Que? Aquele problema que você tem de saúde já melhorou? Não, até hoje eu estou com ele. Até hoje você está com esse problema? Cara, aceite dentro de você. Você está com quanto tempo já com esse problema? 9, 10, 11 anos, 12 anos, 15 anos? Aceite dentro da pessoa uma coisa que ela precisa resolver, que não resolveu ainda. Era o caso dessa mulher. Quando Jesus falou para ela, 18 anos, você está assim. Ela acendeu, era 18 anos. 18 anos. Então, nossa mente é como ficando. Pode estar em erupção a qualquer momento. E entrar em desespero. Uma das principais fontes de realimentação da alma é a memória. Por mais que ela pode utilizar-se de mecanismos subconscientes, ela é basicamente um elemento ligado à nossa consciência, onde estão os registros de cada fato da nossa história. Pessoalmente, não gostamos muito dos termos
mato, amanhã eu limpo. Amanhã chove, depois eu limpo. Você tem um problema para resolver, depois eu limpo. E a cobra está entrando, o rato está entrando, está tudo lá. A torneira está pingando lá, todo dia ela pinga, a noite toda, o dia todo. E a mulher mandando ajeitar. Você passa uma vez em a conta alta de água. A mulher olha para você e fala assim: eu não falei para você ajeitar, primeiro? Aí a pessoa vai, depois que paga a conta de água para aquele preço. Procrastinar. Olha, eu tenho um problema comigo. Quando eu mando uma mensagem para uma pessoa, esse tal do WhatsApp, eu trabalho no WhatsApp, e a pessoa demora um dia, 2 dias, e está lá online, não viu minha mensagem para dizer assim: estou ocupado. Ok, depois eu te falo. Amanhã ou daqui 2 dias eu ligo para você. Ou eu não quero mais nada. Eu já resolvi. Será que não tem um momento na vida que eu gosto? Porque quem mandou mensagem, qualquer mensagem, ela pode ser importante. Ela pode. E ela, olha, tem uma pesquisa no Google que as pessoas, e algumas pessoas estão ficando doentes por falta de respostas no WhatsApp. Por falta de respostas. E no Brasil está em segundo lugar. Sabe o que é isso? Ansiedade. E aí eu estou trabalhando nesse tema. É umas coisas que você descobre, você precisa trabalhar para você sair disso. Porque senão você vira uma doença. Vira uma doença. Sintomas de maldição. Quando a pessoa tem sintomas de maldição na vida, na família, na família dela, o sintoma real de maldição é a grande pendência para uma libertação. Podemos definir sintoma como efeito colateral do problema. É o erro de interpretar o sintoma como um problema. O sintoma é uma coisa, o problema é outro. Esse paradigma equivocado frustra os esforços empreendidos no aconselhamento. Frustra. Uma leitura correta dos sintomas é o genuíno ponto de partida para uma libertação eficiente. Os infortúnios escabrosos, doenças estranhas, tentações incomuns, perturbações e perseguições variadas, de fundo espiritual ou de caráter hereditário, podem caracterizar o que definimos como sintomas de maldição. Precisamos saber avaliar o real significado de cada sintoma. Todo sintoma carrega consigo uma mensagem natural e espiritual que deve ser discernida corretamente. Muitas vezes isso é algo simples de processar, mas algumas vezes pode inspirar grande dúvida. Uma libertação, não podemos ignorar os sintomas relevantes e nem ficar procurando chifre de cabeça de cavalo. Por quê, irmão? Existem libertadores, conselheiros. E olha para a pessoa e fala assim: você não teve uma gravidez e abortou, não? Você não tem problema de tirão aí, não? Fica jogando com a pessoa. Isso não pode. Você vai aconselhar uma pessoa, você precisa ouvir a pessoa. E com o decorrer da conversa, vai ter como você encaixar essas coisas. Ou você está jogando para a pessoa, você está procurando um chifre em cabeça no seu dedo. Porque a pessoa não tem nada, a pessoa tem uma outra coisa. E que com o tempo também você vai descobrir. Se você aconselha uma pessoa um dia, você não conseguiu detectar nada, você vai marcar para outra semana, vai conversar com ela de novo. Entendeu? Mas tem gente, conselheiros, libertadores, que querem fazer isso, aí prejudica a vida da pessoa. A libertação não é analfabeta,
Ou seja, é necessária uma leitura inteligente que nos permita discernir os sintomas reais, bem como desconsiderar os irreais, os fantasiosos. Ler os sintomas é o ponto de partida para o libertador chegar às raízes verdadeiras do problema. Você entende que é os sintomas? Quando você vai ao médico, o médico ele examina você. Às vezes, para aquele exame, o médico já diz o que você tem. Às vezes, mas normalmente precisa de exames. Pede exames, raio-x, etc. Aí é que vai detectar o problema. No mundo espiritual, nós precisamos saber o que, é que nós temos na mão dessa pessoa. É essa ficha aí. O que, que tem na mão? Para saber. E aí você vai analisando. Quando a gente vai atender uma pessoa, realmente seria bom. Por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa aqui agora, né? E todo mundo olhando, observando. Mas ninguém tem coragem. As pessoas que estão no curso nunca tiveram coragem de chegar assim para você, conversa com você assim: Vanessa, eu vou lhe atender domingo à tarde, aliás, domingo de manhã, amanhã de manhã, aqui na frente de todo mundo. Eu posso, Vanessa? Para as pessoas aprenderem. Eu posso? 99% não. Por quê? Primeiro, eu confio nas pessoas da igreja. Não confia nas pessoas da igreja. Lembra daquele índice de porcentagem das pessoas que saíram da igreja, se desviaram? 40 milhões de pessoas, 57% se desviaram por conta dos pastores e dos irmãos. Não tem coragem. E seria ótimo se fosse assim. Eu ia pegar no lugar da Vanessa, ia colocar ela aqui, ia ler a ficha, toda a vida dela toda, eu ia expor para vocês. Mas ninguém tem coragem. Porque aí todo mundo ia ver e aprender como seria. Aí eu só posso atender a Vanessa com os dois pastores, que eles têm que saber da vida dela espiritual. Aí, se ela quiser falar da vida particular dela para eles, ela pode, mas naquela ficha ela vai ter que falar da vida dela, pessoal dela. A ficha tem tudo: espiritual, conjugal, emocional, orgânica, tudo está na ficha. Então, eu e os pastores vão ter que ficar sabendo. E um diácono confiável que ele confia para colocar tudo com a gente. E eu ainda, assim, quando eu estou com a Vanessa, com os dois pastores e mais dois diáconos, um casal de diáconos, eu pergunto: Vanessa, aqui tem alguém que você não quer que esteja aqui? Se ela falar, tem, eu não quero que os pastores estejam aqui, eles vão ter que sair. Vai ficar só os diáconos comigo. Aquele momento da Vanessa, aquele momento é dela, de mais ninguém. Tudo é para ela naquele momento. Então a libertação é uma coisa séria, não é brincadeira.
comuns da existência de maldições. Sintomas comuns. Não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Pecados, iniquidades não redimidas pelo sacrifício de Jesus, seja em relação a nós mesmos ou a nossa ascendência, impõem um jugo de maldições que podem facilmente ser identificadas. Para esclarecer bem este ponto de partida do nosso diagrama, quero apresentar um quadro abrangente dos sintomas comuns de maldições, que certamente indicam a presença de portas e de perseguições ainda abertas sobre a vida da pessoa. Olha aqui, esse é o ponto aqui, ó. Esse aqui é um ponto fundamental para os pastores de igrejas. Dom ministerial contaminado. Dom ministerial contaminado. Quando a pessoa está servindo a Deus com dons espíritas. Cara, entra nessa igreja. Pastor, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí o pastor, amém. Ora com ele e ele aceita Jesus. Batiza, ótimo. Uma semana depois o pastor já está com ele aqui em cima para orar pelos irmãos. Uma semana depois, outra semana, já está impondo as mãos das pessoas. E esse cara era a macumbaria, o satanismo, o espiritismo. Esse cara não teve um tratamento, nada. Daí vocês vão ver aqui na apostila. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eis que tudo se fez novo. Tudo deixou para trás. Não é bem assim. Isso é outro jargão. Vocês vão ver por quê. Vocês vão ver por quê. Vamos dar uma ênfase maior a esse tópico devido às sutilezas desenvolvendo nessas situações. Para alguns isso pode parecer estranho e até inadmissível, mas se você estudar as cartas de Jesus, as igrejas da Ásia, vai se deparar exatamente com essas realidades. Ele menciona que dentro das igrejas havia os que eram sinagoga de Satanás, os de Esmirna, os que eram doutrina de Balaão, os que seguiam a doutrina dos Nicolaitas, Pérgamo, os adeptos de Jezabel, Tiatira e etc. Essa infiltração dos dons espíritas no ministério da igreja normalmente resulta de um passado de ocultismo vivido pela pessoa e também está associado a uma herança familiar de feitiçaria. Quando analisamos as nossas origens como nação brasileira e também a forma como a nossa história se desenrolou, percebemos uma pesada carga de ocultismo na nossa bagagem cultural. Nossa cosmovisão religiosa e cultural foi deformada por um sincretismo envolvendo parte de lança nativa, o catolicismo islamizado de Portugal, sincretizando com uma necromancia. Vocês sabem o que é necromancia, irmão? Pois é. E outras formas de espiritismo. O quimbandeiro negro dos escravos africanos, cabecilho francês, etc. Tudo isso se misturou dando origem a várias outras religiões. Existem algumas opções para lidarmos com o nosso passado geracional. Uma delas é ficar lamentando sobre as nossas terríveis heranças espirituais, baseadas em imoralidade